Amados irmãos e irmãs, querido Padre Wagner, nosso amado pároco desta bonita paróquia de Buritinópolis, Goiás, dedicada a São Francisco Xavier. Hoje, meus irmãos, a liturgia nos conduz a dois grandes temas que se unem: o caminho da humildade e o dom do Espírito Santo. Celebramos a missa dominical juntamente com o sacramento da confirmação ou crisma, que é o Pentecostes pessoal para a vida desses adolescentes e jovens que hoje receberão das mãos do bispo a unção crismal. As leituras que nós ouvimos nos coloca diante de uma verdade. Deus olha para os humildes e lhes dá a sua graça. O Espírito Santo só encontra espaço onde há nos corações abertos, simples e despojados, essa permissão para a ação da graça. Ao contrário, o orgulho fecha a alma. A humildade abre o caminho para Deus, para que o Espírito dele, o Espírito Santo, possa agir. Na primeira leitura, o sábio ensina: filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás mais amado do que o homem generoso. Quanto mais importante fores, mais te humilha, e encontrarás graças diante de Deus. Aqui está, meus irmãos, o fundamento. A grandeza do cristão não está no poder ou na fama, mas na mansidão e na humildade. Santo Agostinho dizia: queres ser grande? Começa pelo fundamento da humildade. Quanto mais alto fores, ou quiser edificar, mais profundo deve ser os alicerces lançados. É o sermão de Santo Agostinho. Se eu quero crescer muito para Deus, eu preciso ter bons alicerces, que são as virtudes. O sacramento da crisma exige exatamente isso. Não é um diploma, mas um chamado à maturidade cristã católica. Quem recebe o Espírito Santo se compromete a viver como discípulo humilde, testemunha corajosa de Jesus dentro deste mundo difícil que nós estamos vivendo, como já nos falou o Padre Wagner. E o salmista, no Salmo 67, ele canta: na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. O Espírito Santo é essa bondade de Deus que faz de nós morada do Deus Altíssimo. Santa Helena Guerra, que foi uma grande interlocutora do Papa Leão XIII, falecido no início do século passado, ela foi chamada por São João 23 de apóstola do Espírito Santo. E esta santa, totalmente dedicada à devoção, ao amor ao Espírito Santo, ela dizia: o Espírito Santo gosta de habitar nas almas humildes, naquelas almas que não confiam em si mesmas, mas confiam somente em Deus. Hoje vocês que recebem a crisma tornam-se templos vivos do Espírito Santo, moradas de Deus.
A segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus lembra que não nos aproximamos de um monte de terror, mas do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, da Assembleia dos Santos, de Jesus, o mediador da nova e eterna aliança que se renova no sacrifício da Santa Missa. Aqui, meus irmãos, nós podemos compreender como o Espírito Santo move o nosso coração na direção do bem, na direção da vida. A Crisma nos insere plenamente nesta comunidade, nesta assembleia do povo de Deus, fortalecida pelo Espírito Santo, para sermos na igreja pedras vivas de Cristo. Um santo, aliás, não é santo, porque ele teve uma fraqueza de automutilação no século III, chamado Orígenes. Ele dizia: o Espírito Santo é o selo de Deus em nossas almas. Por ele nos tornamos cidadãos do céu e membros da Jerusalém celeste. Ou seja, nós estamos neste mundo, mas o nosso coração já está em Deus. O Santo Evangelho de hoje, o evangelista Lucas, nos ensina a parábola dos convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E manda Jesus, nesta parábola, convidar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, para o banquete. Essa parábola mostra a lógica do reino de Deus. A humildade abre espaço para Deus, e a caridade abre o espaço para o próximo. Quem é humilde compreende as fraquezas do próximo e está sempre à disposição de ajudar o próximo. No século IV, São João Crisóstomo ensinava o seguinte: não basta sentar no último lugar, é também preciso convidar os últimos a estarem conosco. Assim, o banquete da vida se torna verdadeiramente cristão. A Crisma dá a força do Espírito Santo para a pessoa que já recebeu o batismo viver este evangelho. Ser humilde é ser missionário. Não basta a gente crer, ter fé. É preciso também testemunhar com a vida. A cidade de vocês é tão pequenina. Todo mundo se conhece. Mas nós nunca podemos deixar de compreender que tem alguém que precisa de Deus na nossa cidade. Por mais pequenina que ela seja, tem alguém que precisa do nosso testemunho. Não basta a gente vir à igreja. É preciso sair da igreja como enviados com a bênção final da missa, para com a nossa vida levar Jesus aos outros. São Francisco de Assis diz: evangelizar é isso, é você ir, levando o testemunho. Se for preciso, fale, se não, deixe a sua vida falar. São Cipriano, no século III, ele dizia: recebendo o Espírito Santo, o cristão torna-se firme na fé e pronto para o combate. Vocês vão receber a Crisma, jovens, para testemunhar o amor de Deus no namoro cristão, na obediência aos pais, no amor à igreja, ao sacramento, nunca deixar de vir à missa aos domingos. Assim deve ser
a vida de quem recebe a crisma. Nós podemos dizer para vocês hoje que a crisma nos faz soldados de Cristo, testemunhas no meio da cultura atual, que tantas vezes despreza o Evangelho. Às vezes dentro das nossas escolas há desprezo pelas coisas de Deus. Santa Helena Guerra, que eu já citei, insistia: sem o Espírito Santo, Deus fica distante. Cristo permanece no passado. O Evangelho, se Cristo fica distante e preso no passado, o Evangelho se torna letra morta. A igreja, uma simples instituição. Se a gente pensar, Jesus morreu lá no Calvário e ficou lá. A ressurreição, a gente não sabe se é verdade. Se a gente pensar assim, tudo fica esquisito. Tudo fica estranho. Não é isso que Deus quer. Nós queremos testemunhar com o Espírito Santo o Cristo que está vivo, ressuscitado no meio de nós, e a igreja que está viva, anunciando o Evangelho através de nós, da nossa vida e das nossas palavras. Meus queridos filhos, não tenhais medo de ser cristãos católicos autênticos no mundo de hoje. O Espírito Santo vos dará coragem, como dizia São Paulo aos Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. O mundo é cheio de mentira, de vaidade, de desprezo, de opressão, de ditaduras. O mundo é cheio disso. Mas isso não é o que Deus quer de nós. Nós somos chamados a ser realmente esses soldados de Cristo onde quer que nós estejamos. Receber a crisma é dizer: eis-me aqui, Senhor, como o profeta Jeremias disse, e Isaías também, agora me envia. Vocês vão receber a crisma para serem enviados a serem católicos de verdade. Querido povo de Deus desta paróquia, é missão de todos nós apoiar quem recebe a crisma, acompanhar e não deixar os nossos jovens sozinhos. Às vezes vocês, pais, não têm coragem de conversar com seus filhos, de ter diálogo com seus filhos, inclusive sobre o futuro, sobre a morte na família que um dia vai acontecer, sobre a sexualidade, sobre o namoro. E a vocês que recebem a crisma eu digo: a crisma não é o fim, mas é o início de maior responsabilidade com as coisas de Deus. Santo Irineu dizia: onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. Você receber a crisma é você ser planificado pelo Espírito Santo para ser esse estímulo. Por isso, a paróquia São Francisco Xavier é chamada a ser a casa de acolhida, escola de santidade e comunidade missionária, onde os dons do Espírito Santo frutifiquem, onde esses dons borbulhem com calor da Trindade Santa no coração de todos que aqui residem. Neste final de mês nós celebramos Santa Mônica e também Santa Helena Guerra, lembrada no dia de hoje. Nós vamos aprender duas coisas: perseverança na oração. Santa Mônica foi perseverante para obter a conversão do seu filho. E essa perseverança na oração abre as portas do crente ao Espírito Santo. E a segunda coisa é a docilidade ao Espírito Santo, que
que transforma a igreja e o mundo. Ser dócil. Espírito Santo, habita-me. Isso inclui a confissão, o arrependimento dos pecados, o amor ao próximo, a prática da justiça. Por isso, meus filhos, que hoje recebem a crisma, vocês são chamados a serem fiéis a esse dom do Espírito Santo que hoje a igreja assinala no coração de vocês com óleo. Não tenhais medo de servir na liturgia, na catequese, naquilo que o padre designar. E de amar e testemunhar o amor de Deus. Que cada um de vocês seja humilde como o convidado do último lugar e corajoso como os apóstolos depois de Pentecostes. Os apóstolos estavam com medo, que tinham assistido à paixão. Mas quando o Pentecoste acontece, eles são tomados pela coragem. Eu termino pedindo a intercessão de Nossa Senhora para vocês, ela que é a esposa do Divino Espírito Santo, para que a nossa paróquia seja um ninho quente do Espírito Santo. Eu não tenho outro pedido ao Espírito de Deus a fazer por vocês, a não ser esse, que Ele enche o coração de vocês com o encanto da fé. Que vocês sejam realmente confirmados, os que já receberam a crisma, renovando a sua crisma, os que vão receber agora a crisma, renovando o dom da fé, para que nós possamos ser famílias do céu aqui na terra, famílias cheias do Espírito Santo, sob o olhar intercessor de Nossa Senhora, de São José e de São Francisco Xavier. Assim seja. Amém. Deus os guarde no seu amor.